Boa tarde. São 66 os casos de pessoas infectadas com a Covid-19. Até à meia-noite surgiram mais 3 casos na Ilha de São Miguel. Uma mulher, profissional de saúde, e outra senhora de 80 anos. O terceiro caso é um homem de 56 anos de idade. A Ilha de São Miguel está com um cordão sanitário entre todos os concelhos. Para um ponto de situação, a esta hora seguimos em direto para o Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo, onde se encontra a Marta Silva. Marta, boa tarde. Estiveram em contacto com casos positivos. Salvar aqui que uma delas é profissional de saúde. Boa tarde, Berta. Dos dados oficiais do dia de hoje, há a salientar que estes 3 novos casos positivos são efetivamente relacionados com casos que surgiram novos na Ilha de São Miguel, uma ilha que desde ontem está confinada e que está sob medidas restritivas com cercas sanitárias em todos os concelhos da Ilha de São Miguel. Eleva-se assim o número de casos confirmados para 31 na Ilha de São Miguel. Isto também numa altura em que o Governo Regional auscultou a Autoridade Regional de Saúde e também as associações de municípios para tomar estas medidas mais restritivas, impedindo assim a saída livremente e entrada da população nestes concelhos. De referir ainda que entre estes 3 novos casos positivos há um profissional de saúde que eleva para 9 o número de profissionais de saúde infectados pelo Covid-19 na Ilha de São Miguel. De recordar que no balanço de ontem a Autoridade Regional de Saúde referia que existem 4 cadeias de transmissão local, adiantava que uma destas cadeias evoluiu para transmissão secundária, mas Tiago Lopes aqui a adiantar que ainda não havia transmissão comunitária. É um dado que importa atualizar ao dia de hoje, se vão surgir efetivamente mais cadeias de transmissão local nesta ilha, que está sob uma grande vigilância, e é preciso ter em conta que o Presidente do Governo dizia ontem que efetivamente havia um risco agravado do surgimento de novas cadeias de transmissão local nesta ilha, na ilha mais populosa dos Açores. De referir ainda que, apesar de ainda não existir transmissão comunitária, a Autoridade Regional de Saúde alertava ontem que pode estar iminente uma fase de mitigação, que é o que acontece a nível nacional. Já existe efetivamente um estado de fase de mitigação nesta altura. De referir que a região se prepara efetivamente com a criação de 4 centros de internamento de retaguarda que podem vir a prestar apoio caso se verifique efetivamente um aumento exponencial do número de casos infectados. Neste momento a atualização dos dados já é possível aqui no briefing habitual das 4 da tarde. Tiago Lopes já se encontra aqui então para fazer o ponto de situação ao dia de hoje. Olá, boa tarde. Fazemos então um novo ponto de situação. Relativamente a ontem tínhamos 60 casos suspeitos. Desses 60 casos suspeitos, 38 tiveram um resultado negativo, 24 da Ilha de São Miguel, 5 da Ilha Terceira, 6 da Ilha do Pico e 3 da Ilha do Faial. Dentro destes 60 casos suspeitos, um teve resultado positivo, sendo da Ilha de São Miguel, com história de viagem recente também ao exterior da região, e 21 aguardam ainda a colheita da amostra biológica e o resultado, nomeadamente 13 da Ilha de São Miguel, 6 da Ilha Terceira, 1 da Ilha Graciosa e 1 da Ilha do Pico. Até à meia-noite de hoje tivemos 107 casos suspeitos. Dentro destes 107, 56 já tiveram um resultado negativo, 43 da Ilha de São Miguel, 5 da Ilha Terceira, 7 da Ilha Graciosa e 1 da Ilha de São Jorge. 2 dentro desses 107 casos suspeitos, 2 deles tiveram resultado positivo, da Ilha de São Miguel, estão relacionados com a cadeia de transmissão secundária da povoação. 49 aguardam colheita e resultado, 33 da Ilha de São Miguel, 6 da Ilha Terceira, 2 da Ilha Graciosa, 7 da Ilha de São Jorge e 1 da Ilha do Faial. Em termos de vigilâncias ativas, ontem tínhamos 2.754 pessoas em vigilância ativa, neste momento temos 2.797, sendo 1.253 provenientes da linha de saúde Açores e 1.544 provenientes das delegações de saúde, sendo que 77 do Faial, 4 da Ilha das Flores, 19 da Ilha Graciosa, 118 da Ilha do Pico, 122 da Ilha de São Jorge,
759 da Ilha de São Miguel, 32 da Ilha de Santa Maria e 413 da Ilha de Terceira. Em termos de internamentos, temos neste momento 14 cidadãos internados nas 3 unidades hospitalares da região, 4 no Hospital do Divino Espírito Santo, sendo que 2 deles em cuidados intensivos, 8 no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira, sendo que desses 8, 3 estão em cuidados intensivos e 2 no Hospital da Horta. Temos ainda 52 em contexto domiciliário, 4 na Ilha do Faial, 1 na Ilha Graciosa, 7 na Ilha do Pico, 5 na Ilha de São Jorge, 27 na Ilha de São Miguel e 8 na Ilha Terceira. Temos, portanto, à data de hoje, 66 casos positivos na região autónoma dos Açores, 31 deles provenientes da Ilha de São Miguel, 19 do Concelho de Ponta Delgada, 9 do Concelho da Povoação, 1 da Ribeira Grande, 1 do Nordeste e 1 da Lagoa, 11 da Ilha Terceira, 5 do Concelho de Angra do Heroísmo, 6 do Concelho da Praia da Vitória, 9 casos positivos na Ilha do Pico, 4 na Madalena e 5 em São Roque do Pico, 7 na Ilha de São Jorge, 5 no Concelho das Velas e 2 no Concelho da Calheta, 5 na Ilha do Faial e 3 na Ilha Graciosa. Dizer-vos também que, relativamente a aquilo que também tem sido, nos últimos dias também questionado, também dar-vos essa informação, naquilo que concerne aos profissionais de saúde, temos neste momento 9 profissionais de saúde com infecção pelo novo coronavírus. Dentro desses 9 profissionais de saúde, um deles é profissional médico, um técnico superior de diagnóstica e terapêutica, 6 enfermeiros e um assistente operacional. Dentro destes, 3 são 3 elementos, entretanto, da cadeia de transmissão da povoação, deram origem, digamos assim, a 4 profissionais de saúde que positivaram para infecção pelo novo coronavírus, mas dizer-vos que desta cadeia de transmissão de 3 elementos, digamos assim, do Conselho da Povoação, foram testados 57 profissionais de saúde e temos então estes 4 positivos e temos 50 negativos e 3 aguardam ainda por resultado. Portanto, deixarei agora aqui um espaço para vocês poderem colocar algumas questões. Eu gostava de começar Terão a fazer aqui uma questão. Como é que isto se justifica? A perguntar porque é que há vigilâncias ativas nas Flores e Santa Maria a esta altura, depois de ter havido suspensão de voos interilhas. Como eu tenho dito, nós temos sempre pautado a nossa atuação pelo excesso, digamos assim, e sendo expectável, efetivamente, que passando aquele período dos 14 dias, o período de contágio tradicional, se findassem algumas das vigilâncias ativas, a verdade é que, entanto, a Delegação de Saúde considera que alguns dos casos, mesmo até por via também dos contactos próximos que foram estabelecidos com outras pessoas, e história de viagens essas, algumas relacionadas também com outras ilhas, em que depois tivemos casos positivos, e, portanto, como eu tenho dito, existe aqui todo um trabalho, digamos, de retaguarda que não é visível e não conseguimos aqui evidenciar diariamente, mas que vem desta articulação, desta rede, digamos, deste sistema de saúde pública que nós temos na região, em que nós temos toda esta articulação entre as próprias delegações de saúde e, portanto, os casos, por exemplo, que surgiram na Graciosa, só para dar, por exemplo, esse caso concreto, que viajaram num determinado voo e que chegou à Ilha Graciosa, mas que depois alguns desses elementos eventualmente também poderão ter estado na mesma aeronave que depois seguiram para a Ilha das Flores. Nós, entretanto, fazemos toda esta articulação e isso já estava em vigilância, mantém e se calhar aumentamos o tempo de vigilância ativa, ou se não estavam, começam a estar e, portanto, acaba por ser aqui um pouco dinâmico, mas como eu estava a dizer, é sempre a pecar por excesso e é preferível ter as pessoas em vigilância durante mais tempo, eventualmente também em quarentena durante mais tempo, para nos assegurarmos ao fim e ao cabo de que não surgem sinais ou sintomas de infecção respiratória. Perguntar ainda sobre o estado de saúde destas pessoas que estão internadas, nomeadamente. Uma segunda questão sobre o estado de saúde destas pessoas que estão em... Todos eles acabam por cuidados inspirar intensivos. maiores cuidados. São pessoas que, entretanto, a sua condição clínica se agravou nos últimos dias. Por essa via, entretanto, também foram submetidos também a cuidados diferenciados, neste caso, cuidados intensivos. E, como vocês devem compreender, hora após hora, entretanto, têm sempre alguma evolução do seu estado e, portanto, nunca é verdadeiramente, digamos que, satisfatório para nós, digamos, o seu estado de saúde, porque de um momento para o outro pode variar. O que é certo é que, entretanto, as últimas informações que nós temos é de que tem
mantido, digamos assim, o seu estado crítico estável, como eu digo, não é satisfatório ao fim e ao cabo, entanto, para qualquer um de nós essa informação, mas que por via da criticidade do seu estado ainda necessitam depois dessa vigilância por parte dos especialistas das diferentes equipas de saúde no âmbito dos cuidados intensivos e, portanto, esperamos que, entanto, venham a melhorar e que possam sair o quanto breve quanto possível também ao fim e ao cabo dessas unidades. Qualquer um destes, entanto, dos casos tem, digamos que, patologias depois também associadas. As faixas etárias são variadas, não podemos, digamos, estabelecer aqui uma média nem um padrão, até porque, felizmente, ainda são poucos, digamos assim, os casos, mas a verdade é que, entanto, têm todos eles patologias associadas e por essa via depois também, como já tem vindo a ser dado nota, e muitos de vocês também já devem ouvir isso depois também na comunicação social, nas diferentes reportagens também que são feitas sobre o Covid-19, qualquer pessoa que, entanto, apresente comorbilidades e apresente, entanto, outras patologias crónicas associadas, terá maior tendência depois também para ter, digamos, uma maior suscetibilidade e ser mais propensa a um maior agravamento, digamos assim, do seu estado de saúde perante uma infecção pelo novo coronavírus. É por isso que, entanto, temos especial atenção para com estes casos, é por isso que, entanto, em alguns deles também os transferimos do contexto domiciliário para a unidade hospitalar para estarmos mais atentos também à sua evolução e, portanto, é um acompanhamento diário, digamos assim, que fazemos desses casos. Agora, ainda sobre casos de possível cura, se há evidências de melhorias. Poder-vos e gostaria mesmo de vos dizer que sim, mas para, como eu digo, não deitar foguetes antes da festa. Eu espero, eventualmente, amanhã já conseguir dar aqui algumas informações positivas nesse sentido, mas pelo menos para já, para não, digamos, agoirar, não queria avançar, pelo menos já com alguma informação nesse aspecto em particular. Sabemos que nenhum sistema de saúde no mundo estava preparado para esta pandemia, mas segundo o que o diretor disse ontem, estamos na iminência de um estado de mitigação. Pergunto-lhe se a região tem profissionais de saúde suficientes para prestar uma resposta eficaz à população, visto que já temos 9 infectados e outros por consequência de quarentena. Conforme já tenho transmitido, tudo depende depois da própria evolução do surto. Neste momento, o número de profissionais que nós temos e as unidades de saúde, da forma como se prepararam-se para dar a melhor resposta àquilo que possa ser, digamos, pelo menos o início da fase de mitigação. Como vocês têm a oportunidade de ver diariamente também na comunicação social, qualquer país neste momento está a sentir sérias dificuldades para dar resposta, digamos, à evolução do surto dentro das suas fronteiras. É extremamente difícil, entretanto, conseguir acompanhar a evolução do surto, quer pela duração do mesmo, porque, entretanto, exige muito dos profissionais de saúde e das unidades de saúde, pela duração que tem o surto, quer depois também pela própria incidência, porque vamos tendo cada vez doentes mais críticos e vai sobrecarregando, de certa forma, depois também o sistema de saúde. Ainda ontem, em conversa com colegas também em território continental, ainda uma das unidades hospitalares de referência também no Grande Porto, se preparava, entanto, para adaptar as suas enfermarias para 59 camas, por exemplo, de cuidados intensivos. E, portanto, ninguém está preparado para isto. Não é possível, ao fim e ao cabo, nós, apesar de todos os cenários de impacto e todos aqueles, digamos, os de maior incidência que possamos estabelecer para fazer os nossos planos de contingência, a verdade é que, entanto, a evolução do surto tem provado que nenhum sistema de saúde está capaz para dar a melhor resposta. Por isso é que nós estamos, efetivamente, ao longo das últimas semanas e dos últimos dias, a procurar articular com diferentes setores, como eu já tenho tido a oportunidade de dizer, com o setor terciário, através dos cuidados continuados, através das estruturas residenciais para idosos, através das forças militares, que, entanto, o próprio Comando Operacional dos Açores também já nos providenciou também essa colaboração para, em caso de necessidade, também providenciar também mais espaço para internamento. O próprio Centro de Saúde Ribeira Grande, também numa obra de requalificação conjunta também de duas secretarias do Governo Regional, que também providenciou mais capacidade de internamento, porque já estamos a tentar, digamos assim, acautelar, ao fim e ao cabo, tanto esta situação e a entrada na fase de mitigação. Como eu estava a dizer, estaremos na iminência, estamos ainda aqui, hora após hora e dia após dia, a tentar conter e adiar, digamos assim, a entrada nessa fase. Ainda não nos encontramos nessa fase de mitigação,
mas o que é certo é que, entanto, já estamos a esperar, digamos assim, o pior e já nos estamos a preparar para o pior, porque aquilo que tem sido a evolução do surto nas outras regiões do país, nomeadamente em território continental e nos outros países, não nos leva, digamos assim, a crer que efetivamente vai ser uma fase fácil que iremos atravessar e, portanto, já nos estamos a preparar para isso. Este caso positivo de um homem de 56 anos na ilha de São Miguel estava numa unidade hoteleira ou estava no domicílio? E se já temos algum caso positivo que estivesse numa unidade hoteleira? Não, neste momento não temos nenhum caso positivo em alguma das unidades hoteleiras que neste momento está a colaborar connosco aqui na região. Uma das razões que levou à aplicação de cercas sanitárias nos concelhos de São Miguel foi precisamente pelo risco de aparecimento de mais cadeias de transmissão local. Pergunto-lhe se é expectável nos próximos dias que elas possam surgir e aumentar, ultrapassar o número de 4 até agora. Eu estou em crer que sim, eu estou em crer que, entanto, iremos agora ao longo dos próximos dias, dentro do trabalho que nós temos vindo a fazer, porque, como eu disse, como estamos a testar cada vez mais e a aprofundar depois todas as ligações que existem entre os casos positivos que nós temos e os contatos próximos e os casos suspeitos depois que, entanto, também advêm desse trabalho, será expectável que, entanto, possamos vir a descobrir novas cadeias de transmissão. Será um aspecto bastante positivo não o encontrarmos dentro dos próximos dias, por isso é que nós temos vindo a apelar ao longo das últimas semanas para, efetivamente, as pessoas permanecerem em casa e evitarem interação social. É por esse motivo que, entanto, também foi implementado esse cordão sanitário nos 6 concelhos da Ilha de São Miguel, precisamente para evitarmos que novas cadeias de transmissão tenham maior facilidade em se criar e em se propagarem. E, portanto, é nesse sentido que ainda estamos a trabalhar, a conter, ao fim e ao cabo, a propagação e a disseminação do novo coronavírus, mas não nos podemos iludir e, portanto, será, digamos que, expectável que possam existir novas cadeias. Neste momento, nada aponta para isso, mas não será, digamos assim, de admirar que, entanto, possam surgir mais alguma ou outra cadeia de transmissão. Destes 31 casos confirmados na Ilha de São Miguel, 1/3 são profissionais de saúde. Pergunto-lhe se há alguma razão que justifique este número tão elevado de profissionais de saúde infectados. A justificação foi aquela que eu dei há pouco, ou seja, tivemos 3 elementos que partem de uma cadeia de transmissão originária do Conselho da Povoação, em que em 3 desses elementos, entanto, estiveram numa unidade hospitalar e depois acabaram por, de certa forma, também passar essa infecção também para mais 4 profissionais de saúde. Mas importa dar nota disso, de que, digamos, não sendo um aspecto que nos possa, de certa forma, deixar perfeitamente descansados, mas dentro dos 57 que nós testámos, quando temos 50 com resultado negativo, portanto, dá a entender que efetivamente foram detectados, digamos, atempadamente e evitámos que, entretanto, houvesse maior incidência da disseminação na unidade hospitalar. Mas é um trabalho que ainda não está concluído, ainda estamos a apurar cada vez mais contatos próximos. Prova disso mesmo são estes 107 casos suspeitos que nós temos neste momento, que irão ser também testados e que amanhã também teremos esses resultados. E, portanto, amanhã já teremos um conhecimento mais aprofundado, ao fim e ao cabo, também de todas estas cadeias de transmissão que existem neste momento, tanto as primárias como esta secundária. Temos a indicação que houve um idoso do lar Dom Pedro V que foi testado e deu resultado negativo. Pergunto-lhe se destes casos positivos e suspeitos ao dia de hoje, se existe algum idoso de lares residenciais. Neste momento não, mas ainda bem que até pega nesse exemplo, porque é um bom exemplo de como, ao fim e ao cabo, nós estamos atentos e estamos a testar em todas as vertentes, quer os profissionais de saúde, quer as estruturas residenciais para idosos, quer unidades de cuidados continuados integrados, ou seja, pelo simples facto de, entanto, não estabelecemos como regra que vamos testar tudo e mais alguma coisa, digamos assim, estamos a testar com critério. Ao fim e ao cabo, entanto, como eu já tenho tido a oportunidade de transmitir, o testar por testar não nos traz qualquer tipo de segurança, traz-nos pelo contrário uma falsa segurança, porque, entanto, tendo um resultado negativo, pode depois, entretanto, positivar ao fim de alguns dias. E é por essa via que, entanto, quando nós testamos, entretanto, mantemos depois também as pessoas testadas nessa vigilância ativa, de forma a, entanto, também acompanharmos a sua evolução. Mas o exemplo que deu é, digamos que, paradigmático de que nós, efetivamente, estamos a testar a todos os níveis e em todos os contextos, com o critério que eu, entanto, já tenho referido ao longo dos últimos dias, de forma a que, entretanto, estabelecemos relações e seja com a devida condição que, entanto, propicia, ao fim e ao cabo, entanto, também esse teste, para não fazermos, ao fim e ao cabo, depois testes que nos transmitam uma falsa segurança e pensemos
que uma unidade hospitalar ou uma unidade de cuidados continuados integrados ou uma estrutura residencial para idosos está segura, quando efetivamente pode não estar. No continente, as grávidas e doentes oncológicos estão a ser testados antes de serem internados em unidades de saúde. Pondera aplicar esta medida também nos Açores? Neste momento não, estamos em fases completamente diferentes na região. Como eu disse, relativamente ao caso até das estruturas residenciais para idosos e às unidades de cuidados continuados integrados e às próprias casas de saúde, na altura, entanto, quando também colocaram a questão se seguiríamos também a adotar os mesmos procedimentos que estavam a ser adotados no continente, também respondi na altura que não, porque estamos em fases distintas e, portanto, no caso também das grávidas, também é a mesma situação. Nada nos leva neste momento a apontar que é necessário ter essa cautela, digamos assim, adicional para este tipo de população mais suscetível de contrair a infecção. Mas é como estou a dizer, estamos a acompanhar sempre, então, todas as situações. As unidades de saúde e os profissionais de saúde, nesse aspecto, estão devidamente alertados e devidamente atentos também a essas situações e, portanto, ao mínimo sinal, entanto, também contactam e, portanto, as delegações de saúde depois também atuam e, se for necessário fazer testes para, entanto, alguma dessas situações, ser lá feito sem qualquer tipo de problema. Chegou-nos a informação à redação que aqueles passageiros que estavam em quarentena na Ilha de São Jorge ou para o qual foi pedido para prorrogar o período de quarentena, alguns destes estão a ser contatados para fazer teste. Há alguma razão para que isto aconteça e para que nem todos, no fundo, sejam chamados a fazer teste? Nós, entretanto, como já tive a oportunidade também de transmitir, nós muitas vezes definimos, na maior parte dos casos, entanto, grupos de baixo risco e de alto risco, digamos assim, de contacto próximo com casos positivos. E como eu tenho tido a oportunidade também de transmitir, dentro do acompanhamento que nós estamos a fazer também aqui da evolução do surto e do pouco conhecimento que ainda temos também do próprio comportamento do novo coronavírus, temos, de certa forma, às vezes, a encontrar aqui algumas estratégias para, digamos que, implementar uma estratégia que nos permita, de certa forma, aqui assegurar que, efetivamente, estamos no caminho certo. E, portanto, quando nós selecionamos alguns dos casos suspeitos ou dos contatos próximos, ou, neste caso, até das pessoas que estiveram em quarentena e que já terão terminado a sua quarentena para fazer alguns testes, é precisamente com base nesses critérios para nós aferirmos que, efetivamente, estamos aqui no caminho certo da estratégia, entanto, organizada para fazer face aqui ao surto pelo novo coronavírus. E, portanto, as delegações de saúde, dentro do conhecimento que têm também destes grupos de pessoas que, entanto, algumas delas positivaram, outras tiveram resultados negativos, outros são apenas e só contatos próximos e ficaram em vigilância ativa, quando consideram que, efetivamente, alguns deles têm pertinência a fazermos teste, e volto a dizer novamente, estamos a testar para lá daquilo que seria, digamos, se calhar até o recomendável, mas nós preferimos, entanto, testar por excesso para termos, ao fim e ao cabo, depois também aqui alguma salvaguarda de que estamos no caminho certo. Tem noção de como correu este primeiro dia com cordões sanitários em toda a área de São Miguel? As pessoas acataram bem estas recomendações da Autoridade de Saúde? Como devem compreender, há sempre alguma perturbação, digamos assim, no normal funcionamento e na vida, digamos assim, da população, quando é implementado um cordão sanitário. Isso foi visível quando inicialmente foi implementado no Conselho da Povoação, e estamos a falar apenas e só do Conselho da Povoação, e, portanto, já na altura havia transmitido que, quando foi apenas e só para o Conselho da Povoação, já tinha tido algum impacto na logística e na operacionalidade da implementação desse cordão sanitário. Portanto, agora implementado em 6 conselhos, ainda teve maiores constrangimentos, digamos assim. E, portanto, é verdade que, entanto, houve alguns constrangimentos, houve demoras, entretanto, na passagem dos postos de controle existentes em cada um dos conselhos, mas é, digamos que, perfeitamente compreensível, porque, entanto, estamos todos nós, digamos, aqui a adaptarmos também aqui a esta nova condição. A implementação de cordões sanitários não tem um grande histórico, digamos assim, aqui na região, nem no nosso país. Portanto, são medidas, como eu disse, excepcionais que têm sido implementadas para fazer face também a esta excepcionalidade que é este surto de infecção pelo novo coronavírus, e tanto estamos, digamos, também a aprender dia após dia também de como operacionalizar algumas destas medidas. E isto depois também, claro, que está aqui, entanto, também acabamos por depois também fazer esta adaptação com a própria população, porque existem uma série de situações particulares que muitas vezes, às vezes, também não temos em consideração, digamos assim, porque não conseguimos depois também contemplar todas e quaisquer situações que possam surgir,
e, portanto, é certo que intenta acontecer, mas penso que intenta rapidamente também poderemos contorná-los. Questões da Antena 9 do FAIAL. Se as vigilâncias ativas do FAIAL foram durante muito tempo 22, passando já por 85, e agora, quando o período de quarentena para muitas pessoas está a terminar, são 77. Qual a razão para estas vigilâncias? Tem a ver com aquilo que eu disse há pouco, ou seja, algumas das vigilâncias estão a ser prolongadas por vir, entanto, aquilo que é o conhecimento também das ligações epidemiológicas entre pessoas que, por exemplo, viajaram na mesma aeronave. E, portanto, apesar de algumas terem terminado, outras, entretanto, continuaram, outras não estavam, mas nós implementámos por vir depois também, no exemplo concreto da listagem de passageiros que obtemos também dos voos em que há alguns casos positivos ou contatos próximos possam ter partilhado e, portanto, por essa via é sempre dinâmico, entanto, também o número de vigilâncias ativas que vamos tendo e, portanto, variam consoante ao fim e ao cabo as situações que, entanto, nós temos conhecimento e, portanto, depois atuamos também com conformidade. Também da Antena 9, questionam-se as pessoas que vão regressar aos Açores, nomeadamente doentes, deslocados e estudantes, serão testadas antes ou depois da viagem e ficarão confinadas em quarentena. A quarentena já está determinada ao fim e ao cabo há bastante tempo, há vários dias, e, portanto, irá ser determinada na mesma para todos aqueles que viajem do exterior. Agora, até ao momento, entanto, não iremos testar pelo simples fato, entanto, virem do exterior. Irão cumprir o seu período de quarentena, irão ficar em vigilância ativa e depois, então, se houver essa necessidade, então iremos fazer os testes. Do Correio dos Açores, em relação aos supermercados, apesar de cumprirem as regras, alguns instalaram resguardos acrílicos, mas nem todos. No pagamento, clientes e colaboradores ficam quase cara a cara e trocam dinheiro sem proteção. Há intenção de impor regras neste setor porque não se cumprem distâncias de segurança? Não, ao fim e ao cabo, nós, entretanto, já as orientações e as recomendações relativamente àquilo que deve ser a boa interação social, ou pelo menos, entanto, o cumprimento daquilo que são as orientações e as recomendações em termos de segurança para evitar e prevenir a infecção pelo novo coronavírus, já foram por várias vezes, entretanto, transmitidas. E, portanto, qualquer utente que vá a uma superfície comercial também fazer a sua aquisição de bens também deverá cumpri-las, bem como também quem está, digamos assim, a atender nessas superfícies, sem necessidade, digamos assim, de criação de medidas de exceção também para esses locais em particular. Desde que cada um saiba efetivamente qual é que é o seu papel e o cumpra, entretanto estará tudo, de certa forma, salvaguardado. Para além de que, entretanto, há aqui um aspecto também que importa dar nota de que não existe neste momento também evidência científica que, entretanto, evidencie que, entretanto, o simples troca também de dinheiro ou de utilização do cartão de multibanco, entanto, seja um veículo de transmissão. Como eu disse, este novo coronavírus ainda está a ser mais bem investigado e conhecido e, portanto, pelo menos até à data, nada nos aponta ao fim e ao cabo, entanto, nesse sentido. E, portanto, aquilo que se recomenda é que as pessoas, entanto, cumpram tudo aquilo que nós já temos dito até ao momento, as regras de etiqueta, o distanciamento social e, portanto, será o suficiente ao fim e ao cabo para evitar a disseminação e propagação do vírus. Também do Correio dos Açores, em relação aos lares de idosos, apesar de haver intenção já anunciada de testar quem sai e entra das unidades de saúde, há a intenção de testar utentes e colaboradores de unidades de cuidados continuados e lares, como pedem os autarcas? Como há pouco colocaram essa questão, nós estamos a testar quer utentes, quer profissionais, ao fim e ao cabo, que também exerçam nessas entidades, consoante, digamos assim, os critérios depois também apontem para isso. O testar, como eu disse ainda há pouco, por si só, desmesuradamente e em larga escala, não nos provoca nem nos assegura, digamos assim, qualquer tipo de viabilidade ao fim e ao cabo desses testes em larga escala e, portanto, é contraproducente. Temos que testar com critério e, portanto, se nesses locais, entanto, houver, tal como já foi feito e foi hoje até reportado numa das questões que foram colocadas, nós iremos testar sem qualquer tipo de problema. O Açoriano Oriental tinha uma questão relacionada com doentes oncológicos, que já foi respondida. Perguntamos agora sobre se há algum caso suspeito que seja profissional de saúde e se sim, se derivou de algum contato em contexto de trabalho. Neste caso, só casos suspeitos. Casos suspeitos? De profissionais de saúde.
casos suspeitos neste momento, temos alguns que, entanto, iremos testar, que advêm, ao fim e ao cabo, entanto, também deste trabalho que nós temos vindo a fazer de seguimento desta cadeia de transmissão secundária e que alguns dos profissionais de saúde nós já detectámos como positivos, a maioria, entanto, como negativos, mas como eu disse aqui, 3 deles ainda aguardam e, portanto, neste momento ainda temos casos suspeitos que, entanto, aguardam ainda a colheita da amostra e depois o resultado laboratorial. Rádio Horizonte pergunta se é possível dizer se há alguma ilha livre no momento do vírus que causa a doença Covid-19, como por exemplo o Corvo, onde não entra ninguém na ilha há cerca de 20 dias. Tudo aponta para isso, mas não podemos assegurar com toda a certeza. Não é? É verdade que, entanto, temos algumas ilhas que não têm até o momento casos positivos registados de infecção pelo novo coronavírus, mas no caso concreto do Corvo, também derivado também ao seu maior isolamento, gostamos de pensar que sim, efetivamente, mas não posso assegurar isso, porque efetivamente depois de um momento para o outro poderá surgir alguma situação, esperemos que não, de infecção pelo novo coronavírus, mas pelo menos dentro do cenário que nós temos neste momento é, digamos que, animador, mas volto a dizer, não quero de certa forma aqui agueirar todo o trabalho que entanto tem sido feito e portanto aguardemos agora pelos próximos dias também para saber efetivamente como é que vai ser a evolução. Só mais uma questão. Os passageiros que estavam retidos na horta a cumprir quarentena, quando é que está previsto o regresso destes passageiros às Flores? Já têm estado a regressar e, portanto, como eu tenho dito nos últimos dias, a nossa preocupação foi até ao final desta semana, entanto, fazer o regresso de utentes que estavam deslocados por via, entanto, de se terem dirigido às unidades, nomeadamente hospitalares, para fazerem algum exame, alguma consulta, algum procedimento cirúrgico e, portanto, que estavam a aguardar o seu regresso às suas ilhas de residência e, portanto, neste momento estamos a fazer o regresso de todos esses açorianos e açorianas às suas ilhas de residência. Portanto, como eu tenho dito, estamos aí de forma paulatina, entretanto, a todos esses casos que se encontram fora das suas ilhas de residência, de forma, entanto, também a fazê-los regressar. E, portanto, a nossa prioridade neste momento for tudo aquilo que sejam casos do âmbito da saúde ou de doença e, portanto, iremos também terminar o quanto antes também esse processo. Fica então aqui o ponto de situação ao dia de hoje da evolução do Covid-19 nos Açores. Tiago Lopes a dizer que o regresso a casa de quem está retido, ou por quarentena obrigatória, ou por razões que têm a ver com doentes deslocados, que primeiro será dada prioridade aos doentes deslocados, mas que a par e passo estas pessoas começam a regressar à sua ilha de residência. Também aqui Tiago Lopes a referir que é expectável que nos próximos dias surjam mais cadeias de transmissão local, sobretudo na ilha de São Miguel. Em números, posso dizer então que estão confirmados 66 casos de doentes Covid nos Açores, 9 são profissionais de saúde, 14 destes doentes estão internados, 5 deles nos cuidados intensivos, mas em situação estável, como adiantava aqui a Autoridade Regional de Saúde, e por enquanto não há nenhum caso recuperado. Berta. É uma situação para continuarmos a acompanhar nos próximos serviços informativos. Valerá a pena dizer que os casos de vigilância ativa neste momento são quase 2.800 pessoas em vigilância ativa. Vale a pena dizer que no país, hoje, nas últimas 24 horas, foi quando se registrou o maior pico de número de mortes. Foram, nas últimas 24 horas, 37 pessoas. Neste momento, o número de mortes no país devido à Covid-19 é de 246 pessoas. No país está a estabilizar, no entanto, o número de novos casos. Daqui a pouco atualizamos as notícias da região no Notícias do Atlântico. Ficamos por aqui. Regresse connosco. Até já.